João capítulo 14, versículo 12 até o 14 diz assim: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará coisas que eu faço, e até maiores do que esta. Pois eu vou para o meu Pai, e tudo o que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Aleluia. Vira a página, vai para o capítulo 15, versículo 7. E olha só o que diz: se vocês ficarem unidos comigo, e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Amém? Aleluia. Feche os olhos. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Esta noite está maravilhosa, Senhor, porque a glória do Senhor está no meio do teu povo. Essas canções que nós oferecemos ao Senhor nesta noite é uma prova singela e também sincera do quanto nós amamos ao Senhor e do quanto nós desejamos estar na tua presença. Espírito de Deus, nós estamos aqui nesta noite e desejamos muito sair desta reunião com a nossa vida espiritual renovada. Nós queremos muito sair daqui nesta reunião cheios da tua presença e alimentados, Senhor, muitos aqui para mais uma semana de trabalho e de atividade, outros alimentados até amanhã, até terça, até quarta. Eu peço a Ti, Espírito Santo, sonda os nossos corações neste momento e fala com cada um de nós e revela, Senhor, a Tua vontade para a Tua igreja, em nome de Jesus, amém. Podem assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Os nossos diáconos também, que são bênçãos de Deus, quero também agradecer desde já a todos vocês, porque ontem vocês foram muito dedicados, muito prestativos e também trabalhadores ali na casa do Senhor. E eu sei que a mesma dedicação de hoje está valendo para hoje, também para ontem está valendo para hoje, e que vocês também não vão deixar as crianças falar alto, né, fazer bagunça na hora do culto, para que a gente consiga pregar uma palavra também tranquila aos ouvidos da igreja. Aleluia. Eu quero agradecer toda esta amada igreja, todos os irmãos e irmãs, Glória a Deus. porque ontem foi um dia muito especial para todos nós. E estar ali na sede social e ver os novos filhos desta casa descendo ali nas águas de batismo foi algo lindo e maravilhoso. Talvez alguns de vocês chegaram aqui e devem ter se deparado aqui com o cenário, estranhado um pouco o significado desse cenário. Teve um irmão que me mandou uma mensagem falando: pastor, você tem certeza que hoje é ceia? Eu falei: por quê? Não, porque a ceia não é no segundo domingo. Eu falei: agora é no quarto também, né, brincando com o irmão. Mas é porque hoje tem um significado muito importante e muito especial, todo esse cenário e também a ceia que nós vamos ministrar aqui hoje, ao dar boas-vindas aos novos membros desta casa, aos 13 filhos e filhas que desceram ontem as águas de batismo. Eu penso que todos estão aqui, né? Podem ficar em pé quem se batizou. Eu já estou pregando, irmãos, né? A pregação hoje está assim, mais suave, porque eu estou um pouco cansado também, então. Mas está aqui, olha, nós temos 2, 4, 6, 8, né, 9 que estão presentes. Eu sei que a irmã Débora e o marido estão trabalhando, então seriam 11, está faltando 2, e eu não sei dizer quem são, mas está faltando 2. Amém? A irmã Michele que está trabalhando e a irmã Maria que está trabalhando. Muito bem, obrigado. Esses 4 faltaram, pode sentar, os 4 estão trabalhando hoje, bem lembrado. E nós vamos hoje também saudá-los com boas-vindas, participando junto conosco deste banquete da comunhão. Aleluia. Também hoje é uma noite muito especial, queridos irmãos, porque hoje nós estamos completando 50 dias de jejum, oração, palavra e evangelismo. Aleluia. E durante esses 50 dias,
que nós nos dedicamos aqui ao Jope, né? Ali estão as 4 letras que representam os 4 desafios dessa jornada de 50 dias que nós empreendemos. A primeira letra ali, o J, de jejum. Nesse período nós somos desafiados a nos abster de algumas coisas que nós gostamos. Alguns de vocês se abstiveram do alimento, outros da internet. Eu não sei qual foi o jejum que você fez, que você consagrou ao Senhor, mas todos nós, de alguma forma, nos dedicamos ao Senhor e dissemos as coisas que nos dominam através do jejum, que elas não têm controle na nossa vida. Nós estamos sujeitos apenas ao domínio de Cristo. Nós também tivemos, durante esse período, o desafio de orar todos os dias. Tem pessoas que começaram o desafio de orar e foram muito bem nos primeiros dias. Foram muito bem na primeira, na segunda semana, mas de repente deixaram de orar, deixaram de buscar ao Senhor. Mas eu quero aqui agradecer a Deus pela vida de todos aqueles que levaram a sério o desafio e que nos 50 dias dedicaram um tempo para orar, seja aqui na igreja ou seja na sua casa. Eu tive uma equipe de oração que todos os dias vieram pela manhã aqui e oraram comigo todos os dias. Também quero agradecer a Deus por aqueles que se dedicaram à palavra, porque esse foi o terceiro desafio desta jornada de 50 dias. O desafio de ler a Bíblia, pelo menos um capítulo da Bíblia por dia. Eu me lembro bem que na primeira semana houve uma empolgação incomum, porque muitos irmãos começaram a mandar os seus vídeos que estavam lendo a Bíblia aqui e acolá. E de repente, no meio desta jornada, eu percebi que muitos foram deixando de lado e não conseguiram concluir o seu plano de leitura bíblica. Mas a gente tem aqui na igreja, inclusive, uma pessoa que se dedicou a ler a Bíblia e também a envolver os seus colegas de escola todos os dias na leitura de um texto sagrado. E é através da leitura da Bíblia que nós aprendemos mais de Deus, e é através da leitura da Bíblia que a gente cresce espiritualmente. Hoje cedo eu conversava com alguns irmãos aqui sobre algumas questões, e eu dizia para eles: se estiver na Bíblia, nós faremos; se não estiver, não vamos fazer. Mas como saber se o que nós fazemos está na Bíblia ou não está na Bíblia? É lendo a Bíblia. Então esse foi um grande desafio. O quarto desafio também não foi um desafio fácil, que foi do evangelismo. E notem, os queridos irmãos, que ninguém precisava se preocupar com argumentos, com planejamento estratégico para evangelizar alguém. Não precisou nada disso. A nossa arma, a nossa ferramenta era a Bíblia. E a única coisa que nós deveríamos nos ocupar durante esses 50 dias que termina hoje, era de convidar pessoas, principalmente pessoas que ainda não são crentes, para que lessem um texto da Bíblia conosco no dia. Era somente isso. A gente não precisava falar nada mais do que isso, porque a Bíblia, ela por si só, ela já fala ao pecador. Não existe nenhum método de evangelismo mais eficaz do que a Bíblia Sagrada, quando lida aos ouvidos de quem quer que seja. Ela tem palavras poderosas que penetram no mais profundo da alma de qualquer ser humano, e ela consegue dividir a alma e o espírito. Ela consegue ir aonde nós não conseguimos ir com as nossas argumentações. Eu estava hoje à tarde meditando um pouco sobre tudo isso,
E a primeira pergunta que me veio foi: será que todos participaram do Jope durante os 50 dias? Posso dizer com precisão, nem todos. Mas eu posso também assegurar a vocês que todos aqueles que participaram maravilhosos nas suas vidas. Primeiro, porque aprenderam o exercício da autodisciplina através do jejum. Segundo, porque descobriram um pouco mais da comunhão com Deus através da oração. Terceiro, porque cresceram espiritualmente lendo as Escrituras. E em quarto, porque alguns de vocês aqui descobriram novos relacionamentos através do evangelismo. Então, que Deus abençoe todos vocês que abraçaram, que fizeram. Eu fico pensando, às vezes, quando nós nos propomos a fazer alguma coisa diante de Deus, o quanto nós somos falhos. Porque às vezes a gente quer tanto de Deus, mas a gente não consegue se sacrificar ao Senhor, nem que seja para orar ao Senhor, para jejuar ao Senhor, para ler a palavra do Senhor e falar do Senhor. Nós tivemos durante esse período alguns propósitos de oração, e hoje a pregação vai ser sobre os 5 propósitos. Quando você ora, uma coisa, irmãos, que nós precisamos estar cientes, que nem sempre a resposta da tua oração será imediata. Tem pessoas que oram, parecem aquelas crianças mimadas, que quer que tudo seja na hora, no seu tempo. Mas às vezes, nós oramos e a resposta não vem de imediato. Isso não quer dizer que Deus não ouviu a sua oração, mas significa que Deus vai responder a tua oração no tempo dele e não no teu tempo. Eu escrevi uma frase aqui hoje à tarde, que a oração para mim ela é como uma semente de uma fruta preciosa. Pense numa fruta preciosa que você gosta. Essa semente ela é lançada, ela é plantada no solo. Depois de um tempo ela vai crescer, ela vai brotar, aliás, ela vai crescer e depois ela vai começar a produzir frutos. Assim também são os resultados da oração, porque às vezes a gente ora e a resposta não vem na hora, e a gente pensa assim: Deus não ouviu, porque eu falei assim para o Senhor: Senhor, eu quero que o Senhor faça agora. E aí parece que nada acontece, né, minha gente? Aí você olha para Deus e fala: Senhor, eu disse agora. E Deus lá do céu não responde. Aí você fica bravo e fala assim: quer saber uma coisa? Eu não oro mais. Aí sabe o que acontece? Você perde a bênção, irmão. Porque quando a gente ora, a gente precisa entender que Deus ouve as nossas orações. Segundo, que Deus responde às nossas orações, mas Ele responde no tempo dele. Quando nós colocamos 5 propósitos para orar durante esses 50 dias, eu fiquei imaginando, e por isso escolhi essa palavra hoje, quando Jesus falou assim, que vocês vão fazer coisas maiores do que as que eu faço. E eu fiquei pensando, eu falei: Senhor, não é que eu queira pedir demais, não, mas já que o Senhor está falando que a gente vai fazer mais do que você fez, então eu vou orar para a gente fazer mais do que o que o Senhor fez. Alguém vai dizer assim: pastor, mas você está errado. Não, não estou errado, foi Jesus que mandou. Ele falou: vocês vão fazer coisas menores do que aquelas que eu fiz. Amém, igreja? Não. Vocês vão fazer coisas maiores do que aquelas que eu tenho feito. E ele disse: tudo o que vocês pedirem na oração, se a minha palavra estiver em vocês, vocês vão receber. Então, nós estabelecemos 5 propósitos. E eu fiquei pensando, se um crente sozinho, quando ora, ele move os céus. Se um crente sozinho, quando ora, ele consegue causar um reboliço no mundo espiritual. Você já imaginou
mais de um crente orando ao mesmo tempo pela mesma coisa, o que pode acontecer? Olha para o irmão que está do teu lado e pergunta: você já imaginou? Se nós dois, fala para ele, se nós dois orarmos pelo mesmo propósito, aí não tem nada que segura. E foi exatamente nesse espírito que nós nos propusemos diante de Deus. Eu disse ao Senhor: Senhor, se orar sozinho, eu sei que o Senhor ouve, mas se tivermos mais tempo e pelo mesmo propósito, a gente vai causar um movimento muito grande no mundo espiritual, e quando chegar o seu tempo, Deus, de responder às orações, o negócio não vai ser pequeno, não, vai ser maior do que nós imaginamos. Qual foi o primeiro propósito que nós colocamos diante do Senhor? Não existe uma ordem de maior ou de menor. Não existe uma escala de propósito melhor ou de propósito menos pior, ou menos melhor, aliás. Não existe isso. Na verdade, nós estabelecemos 5 propósitos e pedimos aos irmãos que também estabelecessem 5 propósitos para a sua vida. Eu não vou perguntar aqui quantos fizeram isso, não, porque talvez alguns aqui, meia dúzia, vai levantar a mão. Mas eu quero dizer para essa meia dúzia que Deus vai abençoar vocês nos propósitos que vocês estabeleceram. Mas a primeira coisa que nós pedimos ao Senhor, e como Deus tem falado nesta igreja sobre isso, eu pedi ao Senhor que Deus trouxesse desse tempo que nós estamos vivendo de crise, uma unção de provisão e de riquezas em abundância sobre esta casa e sobre esses filhos. Em tempos de abundância, queridos irmãos, quando tudo está bem, é muito fácil subir aqui no altar e dizer assim: porque Deus vai dar, porque Deus vai fazer, porque Deus está entregando o chave. É muito fácil. Mas eu quero ver é quando a crise, como a crise que o Brasil está passando, e eu tenho procurado ultimamente os pregadores da prosperidade, e parece que a turma ela deu uma desacelerada. Porque parece que agora, no momento quando a crise, o negócio é não orar pedindo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês nesta noite, que o que aumenta a nossa fé é justamente se contrapor ao espírito que está dominando o mundo, e no momento quando há escassez, a gente orar para Deus dar abundância. É quando as coisas estão ruins, você orar e falar assim: Senhor, agora é hora de mudar as coisas. Todas as vezes que o povo de Deus clamou e orou ao Senhor em meio às dificuldades, Deus sempre respondeu o seu povo com provisão. Glória a Deus. Ageu capítulo 2, versículo 7 até o versículo 9. Guarde isso que eu vou lhe dizer agora, irmão. Quando nós oramos pela nossa igreja, nós atraímos as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Amém? Amém. Você pode dizer isso para a pessoa que está do teu lado, olha com aquele olhar sério assim, né, para ele, falar assim: quando você ora pela tua igreja, você atrai bênçãos de Deus sobre a tua vida. Agora bate no ombro dele aí e fala assim: irmão, ora mais pela igreja. Ora mais pela igreja, porque se você orar mais, você vai atrair mais bênçãos sobre a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Nos dias de Zorobabel e de Josué, o templo tinha sido destruído, havia uma escassez muito grande. Aí o Senhor levanta o profeta Ageu e diz assim: eu vou fazer com que tremam todas as nações, e as suas riquezas serão trazidas para o meu templo aqui em Jerusalém, e assim encherão o meu templo de beleza. Aí o Senhor diz no versículo 8: toda a prata e todo o ouro do mundo são meus. Então o novo templo será ainda mais belo do que o primeiro. E aí olha o que diz aqui a palavra, olha o segredo aqui: dali eu darei prosperidade e paz ao meu povo. É do templo que sai a bênção sobre os filhos da casa. Aleluia. Então, quando nós oramos ao Senhor e dissemos a Deus: Deus, abençoa esta casa com uma unção de riqueza, com uma unção de abundância, de provisão,
nós estamos dizendo ao Senhor: Senhor, abençoa os filhos desta casa. Segundo princípio dentro do primeiro propósito: quando nós somos fiéis ao Senhor, Deus garante bênçãos sem fim sobre as nossas vidas. Mas o segredo de ser abençoado por Deus está na nossa fidelidade ao Senhor. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Tragam todos os dízimos ao tesouro, ao depósito no templo, para que haja comida na minha casa, ponha-me à prova, e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Se você for fiel ao Senhor, Deus vai fazer cair bênçãos e abundância sobre a sua vida. Aleluia. Terceira coisa, ainda terceiro princípio dentro do primeiro propósito: Deus prepara caminhos e mostra estratégia para o seu povo adquirir riqueza. Eu não vou perguntar quantos aqui nesta noite querem ser ricos, porque tem alguns irmãos que insistem em querer ser pobre. E ele diz assim: bem-aventurados são os pobres, porque deles é o reino dos céus. Mas eu fico com bem-aventurados os ricos, porque deles também é o reino dos céus. Algumas pessoas colocaram na cabeça que ser crente é ser pobre, pobre, pobre. Eu digo para você que ser crente é ser abençoado, abençoado, abençoado. Para alguns pode significar dinheiro, para outros pode significar saúde, para outros pode significar paz na família, para outros pode significar tanta coisa. Mas eu quero te dizer uma coisa: dentro desse princípio, Deus mostra a estratégia para aqueles que querem adquirir riqueza. Olha o que o Senhor diz em Isaías 45, 2-4. Eu irei na sua frente e aplanarei as montanhas, arrebentarei portões de bronze e quebrarei as suas trancas de ferro, e lhes darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugar secreto. Sabe o que isso significa, irmão? Que Deus, Ele vai lhe mostrar o caminho para você obter lucro, para você ter vantagens, para você ganhar dinheiro aonde ninguém está ganhando dinheiro. Deus vai te dar estratégia. Ele não vai fazer cair bolinha de ouro do céu só porque você está orando, não. Mas Ele vai te dar estratégias e vai te ensinar caminhos para que você descubra aonde os tesouros estão escondidos e aonde as riquezas estão guardadas. Amém? Amém. Glória a Deus. Não? Amém? Amém. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim para ele: Deus vai te dar estratégias e vai te mostrar aonde o tesouro está escondido. E Ele vai te mostrar aonde estão as riquezas guardadas em lugares secretos. Só quem crê e aplaude o nome do Senhor Jesus e glorifica a Deus. Eu creio, queridos irmãos, que eu vou ver muitos de vocês aqui, porque eu estou orando ao Senhor por isso. Eu vou ver muitos de vocês aqui abençoados mais do que já são no Senhor. Eu creio que eu vou ver muitos de vocês. Ontem eu passava na frente de uma igreja, alguns estavam comigo. Aí eu passava na frente de uma igreja muito bonita, numa área nobre, e eu vi cada carro bonito lá, que eu falei assim para os irmãos que estavam comigo. Eu falei: dá uma olhada, a gente passa aqui, ó, a igreja, o pátio da igreja estava assim, lotado, só tinha carro importado. Eu falei: a gente passa na porta da ADI, tem bicicleta encostada na porta, né? Tem carro com pneu careca do outro lado, mas eu creio em Deus, que Deus vai mudar essa sorte na vida de vocês. Porque eu estou orando ao Senhor para que Deus traga bênção sobre a vida de vocês, para que vocês sejam enriquecidos em tudo. Amém, igreja? Glória a Deus. Glórias ao Senhor. O segundo propósito que nós apresentamos ao Senhor foi da nossa sede social. Eu só vou falar 3 coisinhas bem rápidas do que está acontecendo quando nós nos propusemos a orar pela nossa sede social e pela consolidação dos planos naquela área. Primeiro, há um tempo atrás nós ganhamos de um irmão uma casinha velha. Alguém se lembra da casinha velha lá, Bom Genito?
O irmão falou que era uma casa de criança, a gente ficou muito feliz, vamos buscar a casa de criança. Quando eu cheguei lá, a casinha estava caindo os pedaços. Eu falei, Jesus, agora o irmão deu, o que eu faço? Aí nós fomos desmontar a casinha para levar a casinha. O irmão ligou para mim e falou assim, pastor, você tem um pé de cabra aí? Eu falei, eu vou ver se eu tenho. Quando eu cheguei lá, o irmão já tinha metido a barreta, já tinha quebrado outro pedaço da casinha que ainda não estava quebrado. Eu falei, e agora, o que a gente faz? Quando foi sábado, apareceram os irmãos lá e falou, pastor, você vai montar a casinha? Eu falei, estou esperando alguém para montar. Você ajuda? Ele falou, ajuda. Chamei outro irmão e falei, você ajuda? Ajuda. Montem a casinha. E ontem as nossas crianças se divertiram naquela casinha. Alguém vai dizer assim, pastor, por que você está falando da casinha? O que tem a ver a casinha com a visão da sede social? Tem muito a ver. Porque ali onde nós colocamos aquela casinha, ali é o projeto da escola infantil. Eu dizia para algumas pessoas, eu não tenho dinheiro para construir a escola agora, mas esse espaço aqui é das crianças, e a melhor forma de você começar a profetizar sobre a área é você começar a demarcar a área. Então começa a colocar as crianças na área, e começa a fazer elas entender que esse pedaço aqui pertencem a elas. E eu tenho certeza, queridos, e eu digo isso aqui para vocês, pode parecer loucura para alguns, mas esse sonho vai se tornar possível um dia. Pode ser que eu não realize esse sonho, mas esse sonho vai se tornar possível um dia. Quando o Senhor chamou Moisés e disse para ele, vai e tira aquele povo e leva para uma terra que manda leite e mel. Teve muita gente que duvidou. Teve muita gente que desacreditou. E sabe o que aconteceu com eles? Morreram no deserto. Mas aqueles que acreditaram, depois de 40 anos, olha para cá e diga comigo, 40 anos. 40 anos. Não são 40 dias. Diga, não são 40 meses. Então diga comigo, são 40 anos. Você sabe o que significa? 40 anos depois, tinha uma geração entrando naquela terra e dizendo, o Senhor prometeu a Moisés e aos nossos antepassados, e o Senhor cumpriu a sua palavra. Eu creio que Deus vai cumprir esse propósito em nome do Senhor Jesus. Queridos pais e mães, quando vocês levarem seus filhos na sede social, olhar para aquela casinha, não veja uma casinha. Veja a escola que está brotando, aquela casinha é a semente da escola que vai nascer naquele lugar. Segunda coisa, nós oramos ao Senhor pela sede social e eu disse ontem que em novembro do ano passado, eu estava muito triste porque nós tínhamos 5 pessoas para batizar e deu tudo errado. A nossa piscina virou um queijo, queijo suíço, né? Não sei, aquele queijinho cheio de furinho, né? Não dava para batizar o povo, eu fiquei muito triste. Mas enquanto eu estava ali orando ao Senhor, o Senhor falou, está vendo esse buraco aí? Faz um tanque batismal aí. Parecia impossível disso acontecer. Nós não tínhamos recurso e não tinha ninguém para ajudar. De repente Deus levantou algumas pessoas, muitos de vocês que estão aqui, foram lá e me ajudaram. Nós cavamos aquele buraco. Deus preparou o pedreiro, o mestre de obra, Deus preparou o material. Gente, eu não sei de onde saíram os recursos, porque eu sei que alguns de vocês também não tinham condições. Eu me lembro um dia que um irmão, eu vou dizer isso aqui porque é um testemunho muito lindo desse irmão. Esse irmão ele é doente, ele tem problemas de saúde, e foi uma das pessoas que mais nos ajudou. Eu queria muito ontem que ele estivesse lá, irmão Gelito, porque toda massa que foi colocada naquelas paredes foi um homem sozinho que mexeu aquilo. Toda a massa. Mais de 60 sacos de cimento. Foi um homem doente que mexeu tudo aquilo. Mas como se não bastasse isso, aquele irmão, ele encontrou comigo na rua e falou assim, pastor, domingo eu vou da igreja porque eu preciso dar uma oferta para ajudar a pagar o bico da água. E ele chegou aqui no domingo com R$1.000 e me entregou os R$1.000 e falou assim, isso aqui para ajudar. Eu falei, irmão, você já tem feito tanto. Não, pastor, o que eu faço lá não conta. Isso aqui é a minha oferta para ajudar. Ele não pôde estar ontem lá, mas eu quero agradecer a Deus pela vida desse homem e de outros homens também, de outras mulheres, porque são vocês, gente, que vão fazer a diferença. E ontem, quando 13
novos membros desciam as águas batismais, eu me lembrei desse momento, e lembrei do quanto Deus é maravilhoso. Quando nós oramos, o Senhor responde às nossas orações. Aleluia, aleluia, glória a Deus. A terceira coisa que, orando pela sede social, que eu quero compartilhar com vocês, gente, é que nessa sexta-feira que entra agora, eu não sei como, eu falei com o David, ele ficou com vergonha de falar para vocês, então eu vou falar. Ainda faltam R$ 2.500 para pagar a parcela de sexta-feira. R$ 2.500. Aí você fala assim, pastor, vai ter o dinheiro sexta-feira? Vai ter. Como que vai ter? Eu não sei, minha gente. Sempre tem. Nunca faltou. E sexta-feira, quando eu pagar mais uma parcela da sede social, vai estar faltando 5 parcelas apenas para nós terminarmos e colocar uma faixa bem grande. O bico da águia é nosso em nome de Jesus. É por isso que nós oramos pela sede social. Nós oramos também pelo mover sobrenatural do Espírito Santo. Eu não vou pregar mais, porque eu quero cear com vocês. Aleluia. Mas nós oramos aqui pelo mover do Espírito Santo. Tem um irmão que está aqui na igreja, eu não vou citar o nome dele. Mas a gente estava conversando outro dia, e ele falou assim para mim, pastor, tem acontecido umas coisas diferentes na minha vida. Porque às vezes eu estou no culto, e aí o pessoal do louvor está cantando, e de repente ele falou assim, é como se eu estivesse entrando num transe. Começa a acontecer algumas coisas na minha mente, eu começo a cantar, mas aí eu começo a cantar em diferente, outras letras que eu não lembro, eu começo a ter algumas percepções, né, do sobrenatural, é isso que ele estava querendo dizer. E eu falei para esse irmão, sabe o que é isso? É o mover do Espírito Santo descendo sobre a sua vida. Queridos, hoje de manhã nós estávamos aqui na casa do Senhor, falando sobre as doutrinas de Paulo, que fala sobre a profecia, sobre as línguas estranhas, e Paulo falou assim, irmãos, vocês precisam ter ordem quando falam em línguas estranhas, mas por favor, não proíbam falar em línguas estranhas. E eu creio que um dia nós vamos entrar aqui nesta igreja, e eu vou ver muitos de vocês aqui profetizando em nome do Senhor Jesus, eu vou ver muitos de vocês aqui falando outras línguas inteligíveis, vou ver muitos de vocês aqui cheios da glória de Deus. Porque esse mover que o Espírito Santo de Deus está trazendo sobre esta casa, às vezes eu pergunto para uma ou outra pessoa, como foi que você chegou até a nossa igreja, como foi que você nos conheceu, e a pessoa diz assim, eu não sei, aí eu olhei, eu vi a igreja, entrei e pronto, fiquei. Sabe o que é isso? É o mover sobrenatural do Espírito Santo de Deus sobre a igreja, que tem incomodado muita gente aqui para levantar de madrugada e orar ao Senhor, que tem incomodado muita gente aqui para fazer coisas que antes você não fazia para Deus. E eu tenho certeza, queridos, que vai acontecer muito mais. Eu vou dizer só uma coisa para vocês. Eu tenho orado ao Senhor pelo mover do Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 2, versículo 17 e 18. O Espírito Santo, ele é capaz de tornar a igreja poderosa, atrativa e cheia de pessoas. Eu cheguei à conclusão que a gente deve sim continuar investindo em qualidade na igreja, porque é tão bonito quando alguém chega aqui e fala, pastor, que igreja bonita. Mas eu cheguei a uma conclusão, que não adianta nada a gente investir em qualidade, investir em coisas, se nós não invocarmos o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Porque eu creio que quando o Espírito Santo vem, se a gente fazia com qualidade, a gente vai fazer com mais qualidade ainda. Você crê nisso? Se a gente fazia com vontade, a gente vai fazer com mais vontade ainda. Se a gente tinha compromisso, a gente vai ter mais compromisso ainda. Porque olha o que o Senhor diz, derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões, velhos sonharão, sim, derramarei o meu Espírito sobre os servos e as servas, e naquele dia eles também anunciarão a minha mensagem. Gente, existe muito Espírito agindo no mundo. Tem espírito do homem, tem espírito do engano, tem espírito do diabo, tem espírito da mentira, tem espírito do dinheiro, tem o espírito disso, tem o espírito daquilo. Mas só tem um espírito que pode mover
sobrenaturalmente a vida das pessoas e trazer a revelação de Deus às pessoas. É o Espírito Santo, e é Ele que nós devemos buscar. Em quarto lugar, eu tenho pedido ao Senhor, e nós pedimos esses 50 dias, crescimento através de salvação de novos crentes e de novos obreiros. São 3 coisas que nós estamos pedindo ao Senhor nessa área, para que Deus traga um crescimento sobre a igreja. Tem uma palavra lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, que diz assim: conservamos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. O que o escritor aos Hebreus queria dizer com isso? Que nós precisamos convidar as pessoas para vir à igreja, mas nós precisamos, mais do que convidá-las para vir à igreja, nós precisamos convidar as pessoas para olhar para Jesus, porque Ele é o único que é perfeito e capaz de salvá-las. Quantas pessoas que têm vindo à igreja e que dizem assim que estão decepcionados com a igreja? Eu tenho muito receio quando alguém chega e diz assim: pastor, eu quero congregar nesta igreja, e eu digo: por que você saiu da outra igreja? E ele começa a falar mal da outra igreja. Eu tenho medo disso, porque quem fala mal do outro fala mal de mim também. E quem fica olhando para o defeito dos outros vai olhar para o meu defeito também. Mas se a gente levar as pessoas a olhar para Jesus, como o escritor aos Hebreus diz, porque é por meio dele, de Jesus, que a nossa fé começa, e é Ele quem a aperfeiçoa, a gente vai começar a olhar para Jesus e a gente vai deixar de ver defeito, nós vamos deixar de ver falha nos outros, e aí sabe o que vai acontecer? A igreja do Senhor vai crescer, mas vai crescer uma igreja saudável e centrada em Jesus. Nós precisamos que a nossa igreja encha, queridos. Precisamos de pessoas, mas também precisamos de obreiros que possam ajudar no acolhimento dessas pessoas, que possam ensinar corretamente essas pessoas e preparar essas pessoas para uma vida de comunhão com Deus. Lá em Mateus capítulo 9, versículo 35 até o 38, diz que Jesus ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia do reino de Deus, curava enfermos, e quando Jesus viu a multidão, Ele ficou com muita pena daquelas pessoas, porque elas estavam aflitas, abandonadas como ovelhas sem pastor. Aí Jesus falou assim para eles: olha, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da seara para que mande mais trabalhadores, mais obreiros. Queridos, como tem gente nesse Camargo sofrendo, como tem gente nesse Camargo sendo destruído, como tem gente nesse Paulista que está descendo a passos largos para o inferno. E nós precisamos olhar para essas pessoas com esse mesmo olhar que Jesus olhou. E nós precisamos de obreiros, obreiros valentes, trabalhadores, dedicados, cheios do Espírito Santo, que diga assim: eu vou alcançar essas pessoas. E que não fica dizendo assim: pastor, eu vou evangelizar. Aí vai evangelizar num dia, no outro dia chega: pastor, eu não evangelizo mais. Por quê, irmão? Porque ninguém vai comigo. Tem outro que chega e diz: pastor, eu vou orar. Aí depois não ora mais. Fala: por que não está orando? Porque ninguém ora comigo. Uai, o ministério é Deus, eu carrego o ministério, irmão. Porque se o obreiro é isso, hoje eu dizia para uma irmã, eu falei: irmã, nós temos uma responsabilidade diante de Deus, de orar pelo povo, de ensinar o povo, de abençoar o povo, de instruir o povo, nem que seja um sozinho, mas é nosso compromisso. A gente tem que olhar para esse um da mesma maneira que Jesus nos olhou, é com amor, é com carinho, é com dedicação, e não ficar esperando que apareça uma multidão para nos carregar. Em quinto lugar, nós precisamos orar. Eu vou parar por aqui. Nós precisamos orar pela comunhão e pela unidade da igreja, como está lá no Salmo 133. Qual o significado de comunhão? Trabalharmos em conjunto pelos mesmos objetivos. Qual o significado de unidade? Sermos um só, único, um corpo. Salmo 133, versículo 1. É bom e agradável que o povo de Deus viva unido
como se fossem todos irmãos. Cá entre nós é bom, não é? Amém. Glória a Deus. Você já olhou para o irmão que está do teu lado aí, já cumprimentou ele? É claro que já. Cá entre nós é bom quando você está do lado de alguém, que você pode conversar, que você pode orar junto. Isso é comunhão. A igreja, lá em Efésios capítulo 2, versículo 20 até o 22, Paulo diz que a igreja ela é como um prédio, como um edifício. Todas as partes são importantes e contribuem para a sua edificação. Ele diz assim: vocês são como um edifício, estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas edificaram o alicerce. A pedra fundamental, a principal desse edifício é o próprio Cristo. Aí ele conclui dizendo assim: assim também, unidos com Cristo, estando sendo construídos junto com os outros. Sabe o que significa? Ele está dizendo assim: você está sendo construído junto com o teu irmão, para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Gente, sabe por que tem tanto defeito nessa igreja? Aleluia. Vocês sabem? Por que tem tanto defeito nessa igreja? Porque nós estamos em construção. E quando tem construção, os ferros aparecem, os blocos sem reboco aparecem. De vez em quando um desajeitado vai lá, bate na parede, derruba a parede, tem que fazer de novo. Isso é igreja. Mas Paulo diz: vocês estão sendo unidos um ao outro. Sabe para quê? Para que seja construída uma casa. E é isso que nós estamos construindo, um edifício, uma casa, morada de Deus, onde as pessoas desse bairro vão olhar para essa igreja e vão dizer assim: eu quero ir naquela igreja, porque quando eu chego naquela igreja, eu sinto algo diferente. Vão olhar para cá e vão dizer: que igreja bonita, sabe por quê? Porque a casa está ficando bonita. Amém ou amém? Amém. Glória a Deus. A comunhão envolve presença e participação nos cultos e nas reuniões. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, ele diz assim: pensem uns nos outros, a fim de ajudar todos a terem mais amor e fazer o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Não falte no culto, amém? Dá aquele olhadinho para o teu irmão aí. Primeiro fique em pé, para você poder olhar bem nos olhos dele, dela agora. É claro, a orquestra já está preparada ali, né? Olha que lindo, né? O louvor também já está preparado, pode ver. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: não falte nos cultos, irmão. Fala para o teu irmão assim: quarta-feira, olha, fala aí para o teu irmão, quarta-feira, que é um culto tão lindo aqui na igreja. Ele gostou, agora fala para ele: sexta-feira também tem um culto tão bom aqui na igreja. Aleluia. Domingo de manhã, gente, tem um culto tão bom aqui na igreja. E domingo à noite tem um culto tão bom aqui na igreja também. Aleluia. Não falte no culto. Ele diz: pelo contrário, anime uns aos outros. E ainda mais agora que o dia está chegando, gente. Aleluia. Anima, liga para o teu irmão. Tem irmãos que falam assim: ah, não, isso aí é problema do pastor. O pastor que tem que ficar correndo atrás de tudo e de todos. Você não é parte da construção? Você não é parte do edifício? Talvez seja exatamente a coluna do teu lado que está faltando aí. Olha, tua parede pode cair, irmão. Então corra atrás. Liga para o teu irmão, liga para a tua irmã. Ô, abençoado, por que você não veio no culto hoje? Está tudo bem? Aleluia. Porque a palavra está dizendo aqui que nós devemos animar uns aos outros. E como que a gente faz isso também? Através da Santa Ceia do Senhor, Aleluia. que é um exemplo típico de comunhão e de unidade. Quando a gente participa da Ceia do Senhor, nós estamos dizendo que nós somos igreja e corpo de Cristo. Eu estava pensando hoje, eu não consigo entender certas coisas. Às vezes tem tanta gente tão preocupada com quem toma e quem deixa de tomar a ceia, mas não se preocupa de olhar para si mesmo.
A Santa Ceia, queridos irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Santa Ceia é comunhão. Quem é que participa da Santa Ceia? Quem está em comunhão com a igreja. Quem é que participa da Santa Ceia? É quem sente comunhão com a igreja. E às vezes, a gente fica tão preocupado, querendo olhar para o outro e dizer, não, esse não pode tomar ceia, aquele não pode tomar ceia, ah não, esse aqui não. E a gente esquece de olhar para nós mesmos. Aí eu te pergunto, será que a gente pode tomar ceia? Porque ceia está em comunhão com o corpo. Paulo diz aí em 1 Coríntios 10, 16 a 17, pense no cálice pelo qual damos graças a Deus na Santa Ceia do Senhor. Pense no cálice. Será que quando bebemos esse cálice, não estamos tomando parte do sangue de Cristo? O que Paulo está querendo dizer? Será que quando você toma a ceia, você não está fazendo parte do corpo de Cristo? Quando partimos e comemos o pão, não estamos tomando parte do corpo de Cristo? E aí ele diz, mesmo sendo muitos, todos comemos do mesmo pão que é um só, e por isso somos um só corpo. Igreja de Cristo, hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. É um momento para nós celebrarmos ao Senhor a presença vinda de mais 13 filhos nessa casa. Aleluia. São mais 13 que pela graça e pela bondade do Senhor Aleluia. foram alcançados e agora fazem parte como membros desta casa. Então nós queremos celebrar nesse momento. Nós queremos celebrar também, porque um dos propósitos do Jope é orar pela comunhão e pela unidade da igreja. Eu dizia para alguns irmãos hoje, eu estive num país onde a Santa Ceia acontece todos os dias. Aliás, todos os finais de semana, todo domingo de manhã. Termina o culto em Santa Ceia. Adultos e crianças todos tomam ceia junto. E eu fiquei olhando aquilo e fiquei pensando, que lindo, que maravilhoso. Mas às vezes, a gente quer proibir os nossos filhos de tomar a ceia. Mas a gente não proíbe os nossos filhos de falar palavrão. A gente não proíbe nossos filhos de ficar na internet vendo coisas erradas. Mas a gente quer proibir os nossos filhos de ter comunhão com Deus. Pais, pensem bem nisso. Pensem pelo amor de Deus. Se teu filho e a tua filha está na casa do Senhor participando da comunhão, lembre-se disso. É melhor que ele esteja participando da comunhão do que lá no mundo perdido. Quantas crianças que se perderam porque a igreja fechou as portas para ela. Eu quero dizer uma coisa para vocês, essa igreja não vai fechar a porta para a criança. Porque o diabo está muito interessado nas crianças e nos adolescentes, que é a geração que vem pela frente. E se nós impedirmos eles hoje de terem comunhão, amanhã a gente vai chorar quando vê-los afastados do Senhor. Então vamos celebrar a ceia do Senhor. Mas vamos fazer aquilo que Paulo falou, quando você for tomar a ceia, examine a si mesmo. Não perca tempo querendo examinar a vida do outro. Examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém?